Pai, Tu és soberano sobre todas as coisas, e nada foge ao Teu querer, nada foge à Tua vontade. Sim, reconhecemos que Tu nos deu um livre-arbítrio. Entretanto, ó Pai, nós reconhecemos que este é um grande, tremendo perigo que nós corremos, tendo essa autonomia de tomar decisão, essa autonomia de fazer escolha. Então, nesta noite, ó Pai, eu peço que Tu fales sem restrição. Senhor, que o homem velho seja neutralizado, anulado, mas que a Tua palavra possa mover a Tua igreja, Senhor, mover-nos, aquecer o nosso coração, ferver, ó Pai, o nosso coração, possa abrir nossos olhos em entendimento, e sim, traga sobre nós temor, um grande temor, porque os dias que estamos vivendo são dias difíceis. Então, em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu Espírito Santo estejam sobre nós nessa noite, cada um de nós aqui nessa noite. E assim te oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de fazer a leitura dos textos que eu quero compartilhar com vocês, eu preciso trazer a memória, sabe, reativar em nossa memória o tempo que nós estamos vivendo. Meus irmãos, se esse não é o tempo do fim, eu não sei mais quando será os tempos do fim. Se nós não estamos muito próximos do dia do Senhor, eu temo, eu me até angustio por isso. Para que todos entendam, o dia do Senhor é a volta dele. Tempos do fim é a proximidade da volta dele. Meus irmãos, a Bíblia diz que esses tempos do fim serão precedidos por guerras, por rumores de guerra e depois guerras. A Bíblia diz que a proximidade desse tempo do fim, será um tempo em que falsos profetas se levantarão. A fé de muitos esfriará. O texto chega até a dizer assim: achará o Filho do Homem fé sobre a face da terra? Meus irmãos, o texto diz que os santos, a igreja de Cristo, será perseguida. Meus irmãos, eu olho ao meu redor e fico com as pernas trêmulas, porque esses dias estão aí. Eu falei ainda, acho que semana passada, retrasada, né? Quem pregou semana passada foi você, né? Bela palavra, por sinal. Tenho certeza que a igreja toda foi edificada. Mas eu falei, eu acho que agora em setembro eu vou roubar um pouco aí quer dizer, dependendo de como eu vou estar de saúde, né? Minha voz ainda está em stand-by ainda, né? Eu vou roubar um pouco a agenda para falar com vocês, compartilhar com vocês a respeito dos tempos do fim, da vinda do Senhor e, sobretudo, e pior do que isso, o tempo que vai vir depois da vinda do Senhor. Serão dias difíceis, serão dias de dor, dias de angústia, dias de lágrimas, dias de perseguição aberta, não velada. Hoje nós vivemos as veladas, né? Mas serão dias terríveis, meus irmãos. E eu quero tratar sobre isso com vocês. Eu sei que as pessoas não gostam nem de ler Apocalipse, porque ficam com medo. Mas se nós não cuidarmos hoje,
nós vamos viver aquilo lá. Mas se hoje nós estivermos atentos, podemos aproveitar a oportunidade desse tempo e não viver as catástrofes, porque é assim que a Bíblia registra, que virão sobre a face da terra. Catástrofes de todos os níveis, estrelas do céu caindo sobre a terra. É linguagem figurada, pois bem, entenda como quiser, mas é catástrofe, não é? Mas hoje eu não quero tratar disso, mas abra essa minha palavra falando dessas coisas, porque eu não tenho dúvida de algo, e que Deus me incomodou, que está me deixando fora do eixo, como eu estou agora, fora do eixo. Nós estamos vivendo tempo de guerra. Talvez você não perceba, mas nós estamos vivendo tempo de guerra. Guerra explícita. E isso a igreja precisa acordar, precisa abrir os olhos, seu coração precisa ser tocado por isso, sua mente precisa ser convencida disso. Senão, meus irmãos, você será pego de surpresa. Eu vou ler um texto e convido vocês a abrir suas Bíblias no livro de Efésios capítulo 6. A intercessão usa muito esse texto. Nós falamos de armadura, nós falamos disso e daquilo. Eu quero hoje chamar a atenção de vocês para esse texto, e como eu disse, os textos que nós vamos ler, eu fiz até um apanhado do capítulo 4 e capítulo 5, porque nós vamos voltar lá. Mas vamos lá, capítulo 6, a partir do verso 10, amém? Efésios 6, 10. Você, pregador que sobe aqui, repita os textos, para que todos ouçam. Vocês sabem que a ovelha tem um probleminha congênito, não sabe? Então repita, Efésios 6, a partir do verso 10. Amém? Ok. E dê tempo para o povo achar o texto, meus filhos. Nem todo mundo é tão rápido como você, né? Então às vezes a gente precisa de um pouquinho de paciência. Amém, meus irmãos? Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Coloque o cinto da verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça. Vista uma couraça. Sabe, o soldado, o policial, ele usa um colete, né? Para proteger região vital. Couraça, colete de guerra, couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do Evangelho da paz. Tem uma versão que diz assim: calçai botas. Estamos falando de guerra. O que? Cotuno, não é isso? Falei a palavra certa, gente? Cotuno. Tem Rzinho? Ainda tem um R ali, né? Coturno. É isso? Porque não é um sapato assim como esse aqui, que se levar um pisão vai doer, não. É um calçado que protege. Não é isso? Não é essa a proposta? E que inclusive serve de arma, porque um pontapé daquilo deve doer pra caramba. Vamos lá. Entendem? Entende que nós estamos falando de guerra, nós estamos falando de
armadura, nós estamos falando de uma vestimenta sacerdotal, estola sacerdotal. Falamos disso esses dias atrás. Não. Agora eu estou falando de guerra, de batalha. Vamos lá. Calçai os pés com a pregação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Esse texto não pode estar aí de graça, meus irmãos. Esse texto não está aí simplesmente por poesia. Esse texto não está aí simplesmente porque o apóstolo queria escrever usando comparação. Não. Esse texto está aí porque é guerra, meus irmãos. É guerra. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês, que o texto nos diz, é o seguinte: não é contra carne e sangue. Nós não estamos falando, e não vamos falar hoje aqui, tão somente de homens contra homens. Não estamos falando aqui hoje da guerra que Mateus 24 fala, e 25, da guerra entre homens, entre nações. Guerras de etnia, guerra política, guerra geográfica. Não, meus irmãos, esse texto está falando, antes de qualquer coisa, de que uma guerra precede aquela, uma guerra que vai acontecer, está acontecendo antes daquela. É contra, olha, meus irmãos, pare para pensar, irmãos, pare para pensar, o quanto você tem prestado atenção nisso. Olha o que o texto diz, portanto, não, antes, verso 12, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não, eu vou repetir para que você possa entender. Principados, potestades, isso está falando de inferno, isso está falando de demônios, isso está falando de espíritos malignos. Isso não é poesia, meus irmãos, isso é muito sério. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, dominadores deste mundo tenebroso. A Bíblia diz que o mundo jaz no... Às vezes a gente reluta até em falar, né, gente? Não, meus irmãos, esse mundo não está debaixo de outro poder senão do inimigo das trevas. Mas olha só, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, é espiritual, é sobrenatural, é sobrenatural. Meus irmãos, deixa Deus falar contigo agora, deixa Deus mexer com a tua mente, ter um entendimento. Deus está nos dizendo hoje, pare de achar que é brincadeira. Pare de olhar para a tua vida e para essa vida que está à sua volta, esse mundo que está à sua volta, o seu ir e vir, como sendo natural. Meus irmãos, não tem nada de natural, é espiritual o tempo todo. A Bíblia diz que o nosso inimigo anda ao redor de nós, rugindo como um leão, querendo nos devorar. E nós estamos vivendo a vida como se está tudo bem. Não. Sabe, meus irmãos, lembram da parábola lá daquele jovem que chegou para Jesus? Ah, não, eu já faço tudo isso.
quando Jesus pediu que ele deveria dar mais do que aquilo, quando Jesus mexeu naquilo que era importante para ele, que era o tesouro dele, ele virou as costas e saiu triste. Eu não sei o que de fato ocupa a sua mente, eu mal sei o que ocupa a minha, meus irmãos. Eu não estou hoje aqui fazendo dessa minha palavra, dessa mensagem, desse recado de Deus para você, um momento de levar pânico para vocês. Não, muito pelo contrário. Eu comecei dizendo que minhas pernas estavam trêmulas. Eu comecei dizendo que eu estava suando, mas não porque era tensão de estar ministrando para vocês. Eu faço isso a minha vida inteira. Eu cresci dentro da igreja, com 16 anos eu já pregava na igreja, no púlpito, no dia de domingo. E hoje eu estou com 68 anos, faz as contas aí, meus irmãos. Não, Deus mexeu comigo e disse assim, adverte a minha igreja, exorta a minha igreja, chama a atenção da minha igreja, de que os dias são maus e o meu dia se aproxima e ela tem que parar de levar a vida como, deixa a vida me levar, deixa o vento me levar, sei lá como é que o pessoal, não tem essa não, meus irmãos, nós somos guerreiros desse tempo, nós somos aqueles e os únicos que podem ainda resgatar outros, porque tem muita gente que já está completamente dominado pelos principados, pelas potestades, pelos dominadores do mal. É verdade, meus irmãos. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E você pode escolher qualquer área e eu vou mostrar para você que está completamente dominado. Moralmente, o que você me diz? Moralmente, olha como está esse mundo que nós estamos vivendo. Olha como está esse mundo que nós estamos vivendo. As relações entre as pessoas, olha como estamos. Meus irmãos, sabe que esse texto, ele está dentro do contexto que começa no capítulo 4, se você olhar lá no capítulo 4, capítulo 4 começa falando sobre, olha só, porque preste atenção para que você entenda, isto é uma carta, o apóstolo estava escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso. Quando chega no capítulo 4, ele começa a falar sobre a unidade da fé. No verso 7 ele fala sobre o santo ministério e o serviço dos santos. Depois no verso 17 ele começa a falar da santidade cristã oposta à dissolução. No verso 29 ele começa a falar sobre santidade, exortação à santidade. Ele entra pelo capítulo 5 e fala o fruto da luz. Ele caminha pelo capítulo 5 e ele fala sobre o lar cristão, maridos, esposas, filhos. Entra no capítulo 6 falando sobre o lar cristão, filhos e pais. A partir do verso 5, lar cristão, servos e senhores. E aí que ele chega na armadura. Ou seja, meus irmãos, esse texto está falando do nosso cotidiano de vida comum. Ou seja, esse texto está dizendo que a nossa grande batalha já começou e começa na sua casa, no seu trabalho, no tempo todo no seu testemunho cristão. Eu selecionei textos, eu vou ler, meus irmãos. Eu selecionei e vou dar para vocês. Depois me ajudem, eu até passo para vocês, mas acho que esse não devo passar não. Acho que vocês devem chegar em casa e reler todo esse capítulo 4, capítulo 5 de novo. Vamos lá, olha, no capítulo 4 eu vou começar no verso 17. Olha o que diz o verso 17. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Prestaram atenção? Não ande mais como andam as outras pessoas, meus irmãos. Não ande mais como anda
esse mundo, nós precisamos andar em santidade. Verso 18 diz assim, esses que andam nos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vontade de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas, olha o mais aí, gente, olha o mais que o pastor tanto fala para vocês, mas não foi assim que aprendestes de Cristo. No verso 22, eu não vou ler o verso 22, mas só uma frase que está dentro do verso 22 que diz assim, olha, abandoneis o velho homem. Abandoneis o velho homem. Paulo está tentando explicar para aquela igreja que precisavam estar atentos. Não podemos, meus irmãos, nós não podemos viver como vive este mundo. Ou, digamos, como nós outrora vivíamos. Eu vou mais longe hoje e digo para vocês, cuidado com a forma que vocês estão vivendo hoje. Porque se vocês estão vivendo como todo mundo vive, algo está errado em você, não é neles. Porque o compromisso é nosso, não é deles. O texto falou que eles vivem na ignorância. Eles não servem a ninguém. Eu e você servimos a Deus. Eles não. Eles vivem sem ser arguídos pela consciência. Nós somos arguídos pela nossa consciência. Nós temos um Deus que nos argue, um Deus que nos ensina. Nós aceitamos a Jesus e nos predispomos a viver como Ele viveu. Então, cuidado quando você diz, mas todo mundo faz. Isso não tem nada a ver. Quantas vezes eu repito isso aqui? Centenas, centenas e centenas de vezes. Mas, infelizmente, está no nosso vocabulário, está no nosso procedimento. Nós vivemos como esse mundo de hoje vive, e isto não agrada a Deus. Isto não agrada a Deus. Olha o verso 20. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Abandoneis o velho homem. Nossa vida precisa ser uma nova vida, novo homem. Eu estou lendo esse texto para contextualizar que aquela batalha que nós estamos tratando, eu vou voltar lá, porque tem algumas coisas que eu quero ainda tratar com vocês. Mas só para mostrar para vocês que essa batalha está falando do teu dia a dia, do meu dia a dia. Pare de ficar postergando ou colocando em outro tempo. Quando Paulo falou dessa batalha terrível, espiritual, contra o inferno, ele estava falando da família, ele estava falando da minha vida pessoal. É disso que ele estava falando, porque é exatamente aí, é exatamente lá, no meu cotidiano, que as forças espirituais vão atuar para me derrubar e me destruir, plantar no meu coração a lascívia, os desejos impuros. É lá no meu dia a dia que essas forças espirituais do mal, esses principados e potestades vão atuar para me colocar diante de um computador de forma indigna. Vão atuar sorrateiramente, porque o nosso inimigo é covarde. Ele é covarde, mas a Bíblia também diz astuto. É exatamente lá, onde você está completamente à vontade, não está com as suas armas em punho, você está desarmado. E aí é quando ele trabalha na tua relação com seus filhos, trabalha na sua relação com sua esposa, com seu esposo, com seus amigos. É lá que os dardos inflamados do inimigo te alcançam. Não é aqui não.
Aqui, nós estamos aqui tudo arrumadinho, nos preparamos já para a igreja do Senhor, em nome de Jesus, está tudo certo. E Jesus diz, mas eu quero você assim, compenetrado, na sua casa. Quando você não... Vou continuar lendo um pouquinho mais. Ai, ai. Verso 24 do capítulo 4 ainda diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha só que coisa tremenda. Vos revistais do novo homem. O novo homem vive na justiça, na retidão e na verdade. Retidão, justiça e verdade. Essas três coisas estão lá nas árvores. Irai-vos e não pequeis, diz no verso 26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Vamos lá, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. Ixi, misericórdia. É lá em casa, quando o negócio está brabo, aí eu não meço as palavras. Nunca vi ninguém xingar um palavrão aqui. Eu nunca vi. Você está rindo, né? Você está rindo. Você viu? Você já viu? Você já viu? Alguém já viu? Agora me diga se em casa você já viu. Não fala não, pelo amor de Deus, eu não quero saber. Eu não quero saber de nada. Me diga se em casa você não ouviu. A boca santa que diz louvado seja Deus, oh glória a Deus, é a mesma boca que lá em casa eu não posso repetir. Vou repetir, é onde os principados e potestades atuam, lá dentro da sua casa, no seu trabalho, quando você perde a estribeira e xinga todo mundo. E depois diz, mas eu fiquei nervoso. Eu me descontrolei. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Não é verdade, meus irmãos? Se cuida, meu irmão, se cuida. Cuidado que é laço, varão. Jesus dos crentes. Eu não sei nem onde eu li qual, 29, não foi? E não, olha o verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Oh Jesus, deu vontade de falar em línguas, de profetizar. Mas você não podia nem dizer um amém. Meus irmãos, isso aí. Sabe por que isso acontece lá na sua casa? Sabe por que isso acontece com você fora daqui? Porque Efésios 6, de 10 a 18, está passando longe da tua vida. É por isso. Mas eu vou ler um pouquinho mais. Me desculpe, meus irmãos, eu sei que a hora voa. Nós somos escravos dessa droga de relógio. Na casa de Deus a gente se preocupa com isso, né? Me desculpe. Vamos lá, eu vou continuar. Verso 32 diz assim, antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? É assim. Você cirou, deu vontade de torcer o pescoço de Ludmila. Faz assim, misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Eu não vou ter vontade de fazer isso, mas talvez Yolanda já tenha tido vontade de fazer. Porque não é assim, gente. É assim. É nessa hora que eu tenho que lembrar. Isso está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Benigno, vamos lá, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Amém, meus irmãos? Quando você estiver fora de si, convida o Senhor para vir te resgatar.
Senhor, me resgata aí, eu não sei para onde eu fui. Estou nas garras do chifrudo. Porque é o que acontece, ele vem e nos leva para o caminho dele, nos leva para a casa dele. E aí, meu amigo, em nome de Jesus, sabe, no capítulo 5, verso 1 diz assim, eu vou parar por aqui porque, misericórdia, Jesus, mas eu também já estava chegando ao fim do que eu tinha proposto falar com vocês. Verso 1 diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Às vezes a gente diz assim, sabe, mas isso sabe o que é? Isso é de família, sabe, é de família. O que é de família? E daí? Repreende em nome de Jesus, você não vai para o inferno junto com a família, também não vai para o céu junto com a família. Você quer Jesus, então é pessoal, sede imitadores de Deus. Paulo foi ousado e disse, sede meus imitadores como eu sou ousado. Pare de ficar usando aí por aí assim, você não tem que olhar para mim, você tem que olhar para Jesus. Isso é a palavra mais covarde de um cristão. É porque ele não tem testemunho para dar, e aí saiu pela culatra. Mentira, não é assim. Você não foi chamado para dar mau testemunho e depois colocar na conta de Jesus. Você foi chamado para ser imitador de Deus, imitador de Jesus, o tempo todo. Meu Deus, me ajude, vamos voltar lá ao capítulo 6, verso 10, para mim não ir até meia-noite com vocês. Brincadeira. Algumas coisas eu quero trazer assim à memória de vocês mais uma vez. O texto fala, por exemplo, de um cinto. O cinto, a finalidade do cinto é não deixar sua calça cair, suas vergonhas aparecerem. É ou não é? A grosso modo, esse é o significado. Se a calça já está justinha, a gente às vezes nem põe o cinto. Mas como você não quer passar vergonha, às vezes para não ficar feio, né? Porque às vezes a camisa fica saindo para fora, agora eu estou usando para fora mesmo, estou meio rebelde. Cinto da verdade, cinturão da verdade, é o que sustenta. Porque, meus irmãos, o crente que não anda com a verdade na boca é só uma questão de tempo para passar vergonha. E não tem coisa mais desagradável, mesmo aquele que não teve coragem de te confrontar, mas você falou, você diz, pensa que engana quem? Tem muito crente achando que está enganando, mas a verdade já foi revelada. A vergonha já foi exposta. Por isso que a primeira coisa que está naquela armadura é o cinto. Porque sem a verdade, meus irmãos, nada segue. O mentiroso, o que mente, ou que vive uma mentira, ele se perde, ele perde amigos, ele perde credibilidade, ninguém mais confia nele, e às vezes só ele confia nele, porque tem gente que mente tanto que ele acredita que a mentira dele é verdade, mas pode ter certeza, só ele acredita, mas ninguém. Não há vida cristã sem o primeiro pilar, que é verdade. Aí eu pergunto para você hoje, com todo o temor, que você responda para você diante de Deus: a sua vida de cristão é uma verdade ou uma mentira? Você é um cristão que honra o nome que você carrega aí pelas ruas ou não? Na sua casa, as pessoas olham e reconhecem, não, pode falar o que quiser, mas olha, é um homem de Deus.
é mulher de Deus. Não é crente mesmo. Responda para você. Se você está ou não usando o cinto da verdade. Eu não posso. Mas você pode. Na sequência, o texto vai dizer o quê? Justiça. Couraça da justiça. No peito, no coração. Interessante que a verdade não está aqui no coração, né? Está na sustentação. Mas a justiça está no coração, meus irmãos. Porque a Bíblia diz, inclusive, que é de lá, né, que flui todos os nossos sentimentos. O nosso coração, na verdade, ele também nos denuncia. É com o coração e não com a razão que nós vamos decidir sobre o certo e o errado. Quando o seu coração fala mais alto do que a sua mente, você corre um risco, porque nós precisamos ter uma mente de Cristo, uma mente pura, limpa, é verdade. Mas quem tem um coração desprotegido, esse coração é um coração corrompido, é um coração que ele foi infectado, ele é comumente penetrado por sentimentos outros. Quando eu era criança, acho que aqui nós temos aqui a Zumira lá, que é especialista nisso, nós tínhamos uma história do coração, o coração preto, o coração vermelho. Eles mudaram, né? Não podia mais fazer, eles mudaram, não foi? Tiraram o coração preto, né? Mas era coração preto, o coração vermelho e o coração verde. Era verde o outro? Amarelo? Pois é. Porque é o coração nosso que onde se filtra nossos verdadeiros sentimentos. As mais profundas verdades. É no coração que nós acolhemos, olha, ouça isso por favor, é no coração que nós acolhemos a Deus ou o inimigo. Dá-me, filho meu, dá-me, filho meu, o teu coração, porque se o teu coração pertencer a Deus, será um coração então limpo e puro. Esse coração precisa ser protegido. Então, um colete, a prova de bala. Então, uma armadura, na época para proteger das flechas e tudo mais. Hoje, nosso colete tem que ser super reforçado, porque o nosso inimigo agora não usa flecha, ele usa bala. Proteja teu coração. Eu digo assim, que tem um texto que diz que o teu desejo é contra ti, a ti cumpre, então cuida do teu coração, entrega teu coração a Jesus, de verdade, deixa ele proteger teu coração, envolver teu coração, só assim o inimigo não vai te alcançar, só assim o inimigo não vai te alcançar. Depois, na sequência, aparece as sandálias, aparece os pés que precisam estar protegidos. Para quê? Para pregação, proclamação do Evangelho da Paz. São com os nossos pés que nós vamos levar essa palavra, essa mensagem. É com os nossos pés, mas esses pés precisam estar protegidos, meus irmãos. Sabe por quê? Porque na nossa lida, na nossa caminhada, nós vamos passar por lugares imundos, nós vamos passar por lugares perigosos, nós vamos passar por lugares escorregadios, ou não é verdade? Então precisamos ter nossos pés protegidos. Nossos pés é que vão nos levar a pregar a palavra.
E aí eu preciso também te perguntar, para onde os teus pés têm te levado? Como é que é isso? Estão protegidos os seus pés? Nós brigamos com as nossas crianças, calça o sapatinho, calça o chinelo, não, descalço não, vai ficar doente, vai ficar... Eu cresci lá em Andorinhas, adorava jogar bola na chuva. Ufa, começava a chover, a gente corria para a rua para jogar bola. Perigo desgramado, perigo terrível. Era um tal de... Na minha época não tinha uma criança que não tinha pego uma frieira, a gente chamava de frieira. Todo mundo pegou frieira. Por quê? Porque andava com os pés de qualquer jeito, de pé no chão. Era pé esculhambado, que a gente jogava bola no meio daquela terra esculhambada, pedra, buraco. Meu Deus do céu. Pois é, mas é assim mesmo. Se teus pés não estão protegidos, você vai sofrer. Crente tem que ter os pés protegidos. Porque senão a nossa pregação não vai fluir. Não vai fluir. Eu já contei aqui, mas estou correndo contra o relógio. Mas eu já contei aqui de situações de irmãos inocentes, que acompanharam o amiguinho em nome de pregar o evangelho, de testemunhar em comunhão, e foi embora, mas os pés não estavam protegidos. O peito, a couraça não estava lá. Conclusão, sabe o que foi? Ele foi e ficou. Ele foi e ficou. E tenho certeza que todos vocês lembram de alguém que viveu isso. Sabe por quê? Saiu para pregar o evangelho de qualquer jeito, sem a devida proteção. Então, no primeiro lamaçal ele ficou. Os pés protegidos. Escudo. O escudo está nas mãos. O escudo representa a fé, não é isso? O escudo representa a fé. E o texto diz que com esse escudo nós vamos nos proteger dos dardos inflamados do inimigo. Porque o escudo te dá mobilidade. Não é? O escudo te dá mobilidade. E meus irmãos, eu vou repetir, o nosso inimigo anda ao nosso derredor. Então, você não pode ser aquele soldado de uma direção só. Você tem que estar atento, olhando em todo lado e protegido o tempo todo. Porque quando você menos espera, a seta do inimigo vem. Seta inflamada, ela vem. De onde ela vem? Da esquerda? Da direita? Ela vem do front? Ela vem da retaguarda? Por isso você precisa de um escudo. E tem crente que não se protege. Tem crente que está vivendo a vida cristã, sabe, deixando a vida levar. Está sendo assediado de todos os lados. Está sendo influenciado. São, meus irmãos, são verdadeiras enxurradas de ideias, teorias, uma enxurrada de ensinos diabólicos, e a fé não está de prontidão. Olha só, a fé não está de prontidão. A fé está guardada em casa. A fé está guardada para domingo à noite. A fé está guardada para... Não vai adiantar. Eu não tenho dúvida de que todos nós aqui temos fé. Mas essa fé precisa ser exercida o tempo todo, como um escudo de proteção. Porque você vai ouvir o teu amigo te contar uma história. Sabe daquela frase que eu repito milhares de vezes para vocês? Isso não tem nada a ver. Ah, mas tudo é pecado? O que tem? Daqui a pouco começa com uma cervejinha, daqui a pouco está com isso, com aquilo, tal, e daqui a pouco está lá você, perdido completamente. Por quê? Porque não carregou o escudo da fé. Tua fé tem que ser a sua proteção. Se alguém te tentou te seduzir, e você duvidou, questionou, procure o seu discipulador, procure o seu pastor, procure alguém mais experiente que você, da tua igreja. Cuidado com quem você procura, porque às vezes a gente bate na trave por aí, tá? Alguém que você confie, e diz assim, poxa, o fulano me falou assim, eu fiquei pensando, pois decline com quem possa te orientar, abrir a Bíblia e dizer, não, olha aqui, olha,
olha o que a Bíblia diz, fortaleça a tua fé. Não fique simplesmente deixando as ideias amadurecerem na tua mente e sem ser confrontadas, sem ser paradas pelo escudo da fé. E é por isso que muitos crentes perdem a fé, porque não usam o escudo, não aperfeiçoam a fé. Meus irmãos, capacete da salvação. Eu quero terminar. Espada da palavra, oração e súplica. Deixa eu tentar ser um pouquinho mais rápido aqui, só para fechar com vocês. Olha que coisa interessante. Deus está nos dizendo que as partes vitais precisam ser protegidas de forma especial. Por isso, para a cabeça, um capacete. A nossa salvação é vital, meus irmãos. Se você perder a salvação, perdeu tudo. Então, meus irmãos, coloque o capacete da salvação. Ou seja, a salvação precisa ser prioridade na sua vida. A salvação precisa ser prioridade na sua vida. Coloque o capacete da salvação, mas não pode ser da boca para fora, tem que ser vivida, experimentada, protegida. Olha, teu coração está protegido por uma couraça, porque é exatamente o coração que o inimigo tenta tocar, mexer. Ele tenta mexer com a tua mente, porque se ele mudar a sua mente, se ele infectar a tua mente, ele sabe que vai estar infectando a tua salvação. Se ele alcançar o seu coração com prazeres, desejos, isso, aquilo, ele sabe que ele vai estar te tocando em um ponto vital. Meus irmãos, Deus está dizendo, o cristão é um guerreiro que precisa ter uma espada na mão. A espada não é só de ataque, né? Eu só vejo televisão, eu vejo lá, eu me amarro mesmo em filmes épicos. E a espada é de defesa, não é de defesa também, gente? Ela não é só de ataque, é de ataque e defesa. O cristão, o guerreiro, eu e você, precisamos ser habilidosos no uso da espada, tanto para atacar quanto para defender. E a espada, o que é a espada? Palavra de Deus. Meus irmãos, tem crente envelhecendo dentro da igreja e não conhece nada da palavra de Deus. Só conhece de ouvir falar e ele mesmo não conhece a palavra de Deus. É um guerreiro cuja arma é uma espada que ele não sabe usar. E está enfrentando inimigos que são especialistas, que são treinados para derrubar você, destruir você. Olha, a gente sempre para, e eu vejo sempre as pessoas pararem nos objetos da armadura, mas esse texto termina em uma das mais poderosas armas que você pode encontrar, a oração. Orar em todo tempo. Orar em todo tempo. E é interessante que o texto ainda diz assim, eu quero terminar chamando vocês a esse detalhe, orar por todos os santos. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que eu e você precisamos, como guerreiros do mesmo exército, interceder uns pelos outros, nos preocupar uns com os outros, orar uns pelos outros. Eu preciso, você já parou para sentar? Olha agora ao seu redor, dá uma olhada no nosso auditório, quem está aqui na frente pode olhar para trás, olha para frente. Você está sentindo falta de alguém? Você está sentindo falta de alguém? Eu estou sentindo falta de alguém. Você está sentindo falta de alguém? Então eu vou te dar uma missão hoje, soldado, guerreiro de Deus. Você vai orar por essas pessoas que você está sentindo falta. E você vai falar com ela. E vai dizer, orei por você. E não diga que você vai... Não diga que você
Olha, vai ser uma vergonha se você disser, mas eu não sei qual o telefone dela. Eu não sei. Como assim? Se a nossa missão é orar uns pelos outros, oração e súplica, e talvez você, ao contactar essa pessoa hoje, você vai descobrir que ela está com um problema, e você ainda não suplicou por ela, e você vai fazer isso sim, porque um exército que deixa os seus soldados para trás é um exército covarde. É um exército covarde. Nós vamos sair daqui hoje tomando a posição de que nós vamos nos deixar levantar pelo Senhor como um exército especial, o exército que se incomoda com aquele que está do seu lado, aquele que está na sua retaguarda. Meus irmãos, eu preciso ser a sua cobertura, você precisa ser a minha cobertura. Ore por alguém agora e vá ao encontro desse alguém essa semana. Ore por ela, interceda por ela, descubra qual o problema dela, qual a dor dela, qual a angústia dela. Que exército somos nós? Que exército somos nós? Em nome de Jesus, esse é um tempo de abrir os nossos olhos. Esse é o tempo de tomar uma atitude em direção a nós mesmos, sim, mas em direção ao nosso irmão. Hoje é o dia da gente tomar uma atitude. Eu faço parte de um exército e eu não vou dar mole, não. Eu vou vestir a minha armadura, eu vou tomar as minhas armas, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha boca, eu vou cuidar dos meus pés, eu vou cuidar do meu coração, eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar do meu irmão. Eu vou cuidar do meu irmão. E vamos fazer isso de forma recíproca, meus irmãos. 2 tarefas. Qual foi a primeira? Buscar o irmão que nós estamos sentindo falta. Segunda tarefa. Olha para a tua direita e para a tua esquerda. E você vai levar 2 nomes para casa. Você vai levar 2 nomes para casa. Nome de 2 soldados que estão aí do teu lado. 2 guerreiros que estão aí do teu lado. E domingo que vem, eu vou perguntar a vocês. Vocês oraram? Quantas vezes vocês oraram? Orando em todo o tempo. Súplicas. Paulo, esperto, quando termina esse texto, vocês lembram como Paulo termina? Paulo diz, orando por todos os santos. Aí ele diz assim, e também por mim. Claro. E aí eu vou dizer para vocês, também por mim. E você diga para o teu irmão, não esqueça de orar por mim. Combina com ele, tá? Combina aí, diz assim, vou orar por você, tá bom? Ó, você vai orar por mim? Ó, vamos orar a tal hora. Ó, eu vou passar um WhatsApp para você, hein? Eu vou te cobrar se você orou por mim aí. Fique de pé.